Então, vamos lá. Boa tarde para todos vocês. Hoje, ó, é dia 29 de julho de 2020, tá bom? Aula de História. Dia 29/7/2020. Vamos à nossa aula de História. Peguem o caderno de vocês aí com a atividade que vocês copiaram para a gente fazer a correção, tá bom? História em aula. Nós vamos começar... Kátia, você falou correção, eu estranhei. Sim, vamos fazer. Vamos falar sobre as comunidades indígenas, começar sobre as comunidades indígenas, uma revisão, tá bom? Então, vamos lá. Quem vai começar a ler para mim aí vai ser Alexandre. Alexandre, você pode ler para mim, por favor, esse quadro de início aí, antes da atividade número 1, por favor? São muitas história em aula. São muitas as comunidades indígenas no Brasil. Cada uma com língua portuguesa. Cada uma com língua. Costuma regras de convivência e manifestações culturais próprias. Cada povo tem sua organização. Isso aí. Então, os povos indígenas que vivem no Brasil, cada um tem sua língua, tem seus costumes, né, a convivências, as manifestações, cada um tem sua cultura própria. Cada grupo, cada comunidade, cada grupo tem sua comunidade. E cada povo, ela tem sua organização. Até a OCA, a organização do local, a língua, né? Tudo é de acordo com o grupo, com a comunidade. Então, vamos no número 1. Leia as afirmações, tem umas afirmativas aí, e vocês vão assinale somente aí apenas as corretas, tá bom? Ó, leia as afirmações e assinale apenas as corretas. Vamos marcar o X somente na frase que estiver correta. Então, vamos lá. As comunidades indígenas são diferentes entre si? Elas são diferentes? Sim. Sim, então a gente pode marcar um X, porque as comunidades indígenas são diferentes, tanto que nós acabamos de falar, com as suas culturas, manifestações, com as suas culturas próprias, tá bom? Então, número 1, a primeira, podemos marcar sim. Continuando. A segunda. Todos os povos indígenas falam a mesma língua? Não. Todos os povos falam a mesma língua? Não. Isso. Eles não falam a mesma língua, falam línguas diferentes. Então, a segunda, a gente não vai marcar um X, porque ela não está correta, ela não está certa. Então, não é para marcar. Boa tarde. Boa tarde. Letra C. Os costumes indígenas... Não é letra C, é a terceira, tá bom? Que não tem C aí para vocês. Os costumes indígenas, eles variam de acordo com o povo, embora muitos sejam semelhantes. Quer dizer, variam de acordo com a comunidade, com o povo, mas elas são semelhantes, né? São parecidas. Sim? Sim, correto. Elas são parecidas, são semelhantes, elas são parecidas. Tá bom? A quarta e última da número 1 do caderno de história. No Brasil, existem muitas comunidades indígenas, está correto? Sim, existem várias comunidades, como nós já falamos no início. Sim. Então, a gente só marcou a primeira, a terceira e a quarta, né? Que a primeira fala que as comunidades indígenas são diferentes entre si. Elas são diferentes, sim. Na segunda, está falando que eles falam a mesma língua, os povos indígenas. Não, eles falam línguas diferentes. Então, está errado, a gente não marcou. A terceira, os costumes indígenas variam de acordo com o povo, embora muitos sejam semelhantes. Sim, variam de acordo com o povo, mas elas são parecidas, elas são, né, semelhantes. A última está dizendo que no Brasil existem muitas comunidades indígenas. Disse assim, várias comunidades indígenas. Então, a última aí, podem marcar sim. Vamos para a próxima. Tem um quadro aí, não é isso? Para a gente ler?
um pequeno texto. As terras que hoje formam o Brasil já eram habitadas quando, em abril de 1500, os portugueses chegaram aqui. Então, quando os portugueses chegaram aqui, já existiam quem morando aqui? Quais eram os povos? Os índios, os povos indígenas. Os indígenas, os povos indígenas. Muito bem. Exatamente. Então, quando eles chegaram aqui em abril de 1500, já existiam moradores aqui, que eram os indígenas, que já viviam aqui, eles eram donos da nossa terra. Os nativos dessas terras foram chamados de indígenas. Tá? Os nativos que já viviam aqui foram chamados de indígenas. Agora eu estou lendo, tá? Muitos dos hábitos e costumes desses povos influenciaram nossa maneira de viver. E são preservados até hoje, que é a maneira que eles viviam, os modos, né? Eu não vou citar alguns aí, porque já está na questão aí, na questão que vocês vão me responder aí, na questão número 2, tá? Que as tradições deles, né, os costumes, são preservados até hoje, são conservados até hoje. Então, vamos lá. Agora também marque um X na alternativa correta, só tem uma certa, tá? Por isso que está dizendo alternativa. Nessa aqui, ó, estava escrito AS. Na número 2, está dizendo marque um X na alternativa correta. Em cada letra só tem uma certa, tá bom? Uma resposta. Então, vamos lá. Letra A. O povo que em 1500 habitava o território que hoje forma o Brasil era qual? Indígena, chinês ou português? Os indígenas. Isso, os indígenas. Então, número 2. Letra A, vocês vão marcar o X nos indígenas. Onde está escrito indígenas? Com letra maiúscula que está aí, né? Então, vamos marcar o X. Porque quando os portugueses chegaram aqui, os índios já viviam aqui, né? Na letra B, a palavra nativo, presta atenção, ó, significa pessoa que vai morar em outro lugar ou pessoa nascida ou natural de um lugar? Pessoa nascida ou natural de um lugar. Muito bem. A segunda, né? Nós temos a primeira, não vou escrever a frase toda, mas vocês sabem que é a segunda, que o nativo são os índios. Quando os portugueses chegaram aqui, já encontraram os nativos aqui, porque eles já nasceram e viviam aqui, né? No mesmo. Aí por isso que está dizendo aqui na segunda opção, ó, pessoa nascida ou natural de um lugar. Então, nativo significa uma pessoa que nasceu e é natural daquele lugar, tá bom? Nascida ou natural de um lugar é a mesma coisa. Nativo é a mesma coisa, tá bom? Quando vocês quiserem pesquisar, podem pesquisar no dicionário. Quando não sabe a palavra, é só pesquisar que vocês vão encontrar o significado. Agora vamos para 3. Ligue as palavras do quadro às suas respectivas definições. Tem as palavras de um lado do quadro e a do outro lado. Eu vou ler a primeira e vocês vão me dizer a resposta, tá bom? Para ligar. Então, vamos lá. Ancestrais. O que quer dizer ancestrais? Antepassados, antecessores, avós. Isso aí, ancestrais, foram os antepassados, né? Antecessores, são nossos avós, ancestrais, lá do passado. Muito bem. Então, a primeira, né, número 3. A primeira, né, vai ligar lá no segundo do outro lado, que eu vou repetir. Ancestrais, que são os antepassados, os antecessores, são os nossos avós. Sim, João? Sim. Eu acabei de ver aqui no dicionário, nativo, tá igual o mesmo aqui, que tá no caderno. Pode ler. Pode ler. Já que é natural, que nasce, congênito, nacional, relativo à água que nasce em uma propriedade ou provém de uma corrente distante, qualificativo dos metais e metalóides encontrados em estado puro na natureza, natural de um lugar.
Viu? Natural de lugar. Tem vários significados. Aí tá falando assim, falou até da água, né? E a gente falou aqui, foi do nativo, natural de lugar, que nasceu ali, nasceu. Como diz, é nascente. A água nascente dali daquele lugar, como você falou aí do dicionário. Vamos à segunda? Todo mundo entendeu aí, né? Deu para entender? Sim? Quando tiver dúvida, é só falar. Tá bom, Oliver? Se tiver dúvida, só falar. Então, vamos ver. Agora, nós temos aí descendentes. O que quer dizer descendentes? Que tem origem em determinada família, etnia, nação. Etnia. Isso, etnia. Ó, que tem origem em determinada família, etnia, nação. São descendentes, tá bom? Que vem de origem daquele povo, daqueles povos, família, etnia, nação, país, tá? São os grupos. Gabriel, certo? Então, ó, ligando o segundo com o primeiro. Quem chegou aí, né? Para não se perder. Então, agora eu vou pedir para alguém ler para mim. Deixa eu ver. Miguel Vieira, você pode ler o número 4 para mim, por favor? Pode começar. Utilize as palavras da atividade anterior para completar as frases corretamente. O que são as palavras da atividade anterior? Ancestrais e descendentes. São essas palavras, tá? Do primeiro quadro. Então, letra A. Lê para mim, Laira. Você consegue ler a letra A para mim, por favor, aí, Laira? Se não conseguir, eu aguardo e peço para você ler a próxima. Vai ler? Então pode. Primeiro quadro. Eu estou no número 4. Laira vai ler a letra A para mim. Pode começar, Laira. Número 4. Isso. Letra A. Os indígenas. Laira, vai procurando a letra B, que eu vou pedir Miguel Jorge para ler a letra A. Aí você, enquanto isso, vai achando a letra B. Vai, Miguel Jorge, lê, por favor. Você vai ler a A e ela vai ler a B. Os indígenas que vivem hoje no Brasil são tracinho dos indígenas nativos. E aí, gente? Qual é a resposta? Antepassados. Ó, os indígenas... Só um minutinho, deixa a tia ler e explicar. Os indígenas que viviam hoje no Brasil são dos indígenas nativos. Eu quero saber se são ancestrais ou descendentes. Os que vivem hoje no Brasil são dos indígenas nativos. Descendentes, muito bem. Então, eu quero saber isso aí, ó. Os indígenas que viviam hoje no Brasil são descendentes. Descendência não são de origem em determinada família? Então, lá daqueles nativos, o que a gente falou lá que significa nativo? Pessoa nascida nesse lugar. Os nativos. O que, Miguel Jorge? Descendente maiúsculo ou minúsculo? Não, porque é um complete. Aí não pode ser maiúsculo. Não é a complete? Então, no meio da frase... Só o início que seria com letra maiúscula. Então, os indígenas que viveram lá, os indígenas de hoje, né, são descendentes dos indígenas que viveram lá no passado. Os nativos, né, quando os portugueses chegaram aqui, encontraram eles já vivendo aqui, os nativos, que nasceram nesse lugar. Lara, pode ler a B ou posso passar para outro? Eu posso ler. Eu estava lendo, só que o microfone estava desligado. Ah, tá, desculpa, eu não percebi, achei que você estivesse procurando ainda, mas você achou aí, então lê a B para mim, por favor. Os indígenas que viveram no Brasil em 1500 são tracinho dos indígenas que vivem hoje no Brasil. Isso, Ancestrais. Gente. Exatamente. Tá certo isso que ele falou? Que Alexandre respondeu?
Sim, tem gente fazendo joia aí, ancestrais. Só vou falar uma coisa aqui, ó. Tá assim, ó. Os indígenas que viveram no Brasil, esse em aí depois do Brasil é uma continuação, não pode ser maiúscula, não, tá? Quem colocou maiúscula, apaga e coloca minúscula. Ó, vou repetir. Eu botei minúsculo. Letra B. Letra B. Só escutar que eu vou repetir. Os indígenas que viveram no Brasil, esse em aí com letra minúscula. 1.500 são ancestrais dos indígenas que vivem hoje no Brasil. Ok? São ancestrais que viveram, ó, são antecessores que viveram, né? São os nossos avós, os bisavós, os passados. Certo? Todo mundo consertou aí? Preciso escrever no quadro? 4, letra A. Qual é a resposta da letra A mesmo? Descendente. Botei de vermelho aqui, tá? Se não der para ver, é só avisar. O segundo lá, ó, os indígenas que viveram no Brasil, com letra minúscula, 1.500, são ancestrais. São ancestrais, tudo com letra minúscula, porque não compete, dos indígenas que vivem hoje no Brasil. Ok? Agora, número 5. Quem vai ler vai ser Arthur Pereira. Posso, tia? Pode começar. Assinale a alternativa com a razão que levou os europeus a chamarem de índios os habitantes da nova terra. Isso, então assinale a alternativa. Tá vendo que só tem uma certa? Então, letra A aí, ó. Vou ler para vocês. Então, vocês vão marcar que tem a razão que levou os europeus a chamarem os habitantes que eles encontraram quando chegaram aqui de índios. Qual foi a razão? Primeira, deixa eu ver aqui, vamos ver se está certo ou não, vocês falam sim. Letra A. Quando chegaram à América, os europeus pensaram ter chegado às Índias. Tá certa? Mamãe, Vou repetir, ó. Não. Tá certa? Não, ó. Eu quero saber o motivo, a razão. Por que que eles chamaram os índios? Ó, os portugueses, quando eles chegaram aqui em 1500, eles chamaram os povos que eles encontraram aqui de índios. Aí a letra A tá assim. Quando chegaram à América, os europeus pensaram ter chegado às Índias. E acharam que estavam chegando lá nas Índias, que eles iam buscar as especiarias. Na letra B, Não. os habitantes nativos aqui se parecia com índios. É verdade isso aí? Qual que tá certa? A ou a B? A segunda. A B. tia. Fala, Maria Cel. Fala, Maria Cel. A letra A, né, Luiz? Lê para mim aí, Luiz, a letra A, para poder a gente explicar de novo. Quem, tia? Eu? É a Luiz, só tem você de Luiz. Lê a letra A. Quando chegaram, que a resposta é correta. Chegaram à América, os europeus pensaram ter chegado às Índias. Isso. Quando os portugueses chegaram aqui em índios, eles acharam que eles estavam chegando às Índias, porque eles iam lá, lembra que a gente falou em história? Que eles iam lá buscar as especiarias para vender lá na Europa. Então, quando eles chegaram aqui, eles acharam que estavam chegando às Índias. Então, por isso que eles deram o nome dos nativos, daqueles povos que viviam aqui. Ah, tia, me confundi. De índios, tá? Na segunda, está dizendo que eles se pareciam com índios. Não. Eles deram o nome porque eles acharam que estivesse chegando às Índias. Tá bom? Então, aí, no número 5, a questão correta... Eu pensei que era indígena. Dizendo que eles se pareciam com índios, se eles ainda nem tinham falado que eles eram índios. Tia, Exato. Isso, agora sim vocês entenderam. Foi tudo questão de interpretação. Então, a primeira que está correta. Índias, Sim, eu pensei que fosse as mulheres indígenas. Não. Então, vamos continuar. O quadro aí, quem vai ler para mim? Quem não leu ainda, hein? Deixa eu ver aqui. Pode ler, João. Estou seguindo a ordem, tá? Aquela ordem que eu falo para vocês que eu sigo. Qual letra? Vai, João, pode ser. Qual número, tia?
Depois do número 5, antes do 6, aí tem um quadro, não tem? No Brasil. Já vi. Por favor. No Brasil, atualmente existiam cerca de. Não, de novo. No Brasil, atualmente existiam cerca de. Existem. Existe. No Brasil, atualmente, existem. Então, você conserta aí. Pode Existe continuar. cerca de 230 povos indígenas que falam pelo menos 180 línguas diferentes. Muitos desses povos procuram manter vivas suas tradições. Viu que nós falamos lá no início, que eles falam línguas diferentes. Existem uns 180 línguas diferentes entre os povos indígenas, tá? Eles procuram manter vivas suas tradições. Vocês vão ver como a gente vai ler aqui, vai falar, tudo que a gente aprendeu, história, os costumes que a gente aprendeu com eles, né? Não vou falar agora para poder a gente responder, e depois o que não for falado aqui a gente vai citar. Número 6. Marque com um X as frases aí, ó, no plural, então é mais de uma, que citam algumas tradições indígenas, tá? As tradições indígenas, muitas que a gente aprendeu com eles, né? Essas tradições vem passando de geração em geração lá dos povos indígenas e os povos que foram chegando no Brasil, que foram aprendendo, foram começando a utilizar essas tradições. Então, letra A. Tomar banho várias vezes ao dia foi uma das tradições indígenas que a gente aprendeu aí? Não. Sim ou não? Não. Não. Os índios, eles gostavam... Eles Não. Peraí, Oliver, só um pouquinho, por favor, que Luiz Otávio está falando uma coisa. Pode falar, Luiz Otávio? Meu Estou te ouvindo. pai, ele vê muito as pessoas falando sobre as coisas indígenas. Aí ele me falou que as pessoas que moravam nas cidades, nas duas cidades, tomavam banho uma vez por ano e ainda questionavam por que os índios tomavam banho todos os dias. Aí eu te pergunto aí, Luiz Otávio, será que essa questão aí tá certa? Ó, tomar banho várias vezes ao dia, a gente aprendeu isso daí? Herdou isso aí dos índios? Hein, Luiz Otávio? Tá certo. Sim. Tá certo. Está certo, sim. Nós falamos lá que os índios, as crianças... Oliver, olha só, se você ficar cantando e gritando, você desliga seu áudio, por favor, que está atrapalhando. Eu disse sim. Não, mas você estava cantando antes. Agora não dá. Quando tiver... Eu também disse eu te entendi, mas só que quando você estiver falando aí, gritando alguma coisa, desliga seu áudio aí. Quando você for responder a questão, sem gritar, porque atrapalha. Então, gente, lembra que nós falamos, só vou deixar você falar, tá, Miguel? Quando nós falamos que as crianças indígenas, elas gostavam de brincar nos rios, tomavam banho várias vezes, elas iam ajudar os pais, ajudar as mães, lembra? Que as meninas ajudavam as mães na colheita, os meninos aprendiam a caçar, a pescar com os pais, mas também tinha a hora deles de irem brincar nos rios. Eles já acordavam, já tomavam banho no rio, não é isso? Depois, à tardinha, já tomava banho de novo, várias vezes por dia. A gente não, a gente toma banho no chuveiro, né? Várias vezes por dia, principalmente quando está muito calor, a gente toma mais de um banho por dia. Agora, os índios não, eles não tinham chuveiro como a gente tem hoje em dia, essa tecnologia toda, naquela época, né? Então, eles tomavam banho nos rios, como Luiz Otávio citou. Fala, Miguel, Jorge, pode falar o que você queria falar. Não era nada, não. Eu disse que há muito tempo, eu disse muito, toda hora que eu falei que sim, toda hora, só isso. Tá bom. Então, vamos... Ô, tia, mas marcar primeiro. os indígenas agora tomam banho de chuveiro, que você falou que antigamente... Algumas aldeias, sim. Depois você pode pesquisar isso. A gente vai falar mais sobre isso hoje durante a aula. Alguns, sim. Outros, não. Continuam, porque eles moram próximos a rios. Eles continuam, tá bom? A gente vai falar sobre a modernização das aldeias. Podemos continuar? A B, ir ao cinema. Eles iam ao cinema? Não, a gente aprendeu esse hábito aí de ir ao cinema com os índios? Não. É o contrário, né? Letra C.
Pode falar. Os indígenas não tem cinema lá. Isso, mas assim, tem pessoas que levam Ainda alguns vai filmes. existir as tecnologias. Isso. Mas agora tem algumas aldeias que as pessoas que vão para lá levam Tia. filmes para eles assistirem, né? E muitos têm também televisões nas Tia. suas aldeias. Fala, João. Na novela que eu vejo hoje, lá no tempo de Dom Pedro, essas coisas, existia uma aldeia, o nome da aldeia era Tucaré. Isso. Você sempre fala que você assiste essa novela que conta muito sobre a história, né? Tá na Globo. Tá na Globo que eu vi lá. Isso. Fazendo propaganda aí. Letra C. Tratar doenças com ervas naturais. A gente aprendeu isso daí? São Sim, tradições indígenas? Sim. Ô, Tia, Agora, um de cada vez. Espera aí, vamos organizar. algumas pessoas ainda usam isso nos povos indígenas, mas aqui na cidade a gente prefere ir para o hospital. Exatamente, mas você sabia que algumas pessoas ainda costumam usar erva? Aí, por exemplo, chá de boldo. Na sua casa, alguém toma chá de boldo? Tia, minha avó, quando as pessoas estão doentes, Peraí, Alexandre está falando, só um minuto. Deixa às Alexandre vezes quando as primeiro. pessoas Calma aí. estão doentes, Opa, lembra que a gente leu lá do fuzuê, que a gente falou em português? Tá Aí, tendo ó, que o ver fuzuê. agora. Vai, tia, Alexandre. Vamos organizar aí. quando alguém fica Alexandre. doente aqui em casa, às vezes minha avó faz chá de camomila. Chá de camomila. Vai, João, pode falar. Vai tirar aqui na garagem aqui de casa, tem um pé de boldo aí, quando que eu ou alguém daqui de casa passar mal de fígado, até vizinho, às vezes a gente pega, aí bota água, pica ele todinho e a gente toma depois. É ruim, mas melhora. É ruim, é amargo, mas é bom para o fígado, né? Faz bem. Isso. Fala, Oliver, o que você queria falar? Era sobre o assunto? Aham. Tia, Pode falar. ninguém na minha. Já houveram casos da minha família tomar esse chá aí. Minha avó sempre fala desse chá aí, desses tipos de chá diferente. De Isso. folha. Minha avó Então, tinha herdamos dos folha índios, de né? chá. O Oliver, herdamos dos índios, ó. As tradições indígenas, que é tratar doenças com ervas naturais. Minha mãe, todo lugar que eu vou, todo lugar que eu vou, eu vejo um pé grandão de boldo. Eu falo, Você já conhece logo. Hein? Ó, parece hortelã, mas não é, não. isso, o pajé, que é o curandeiro lá da tribo indígena, ele que trata as pessoas com essas ervas naturais. Mas ele fala que vê. Ele sabe mais, né? Os pessoal Ele é lá o chefe, curandeiro da tribo. o pessoal lá que morre lá dessas doenças aí, ele fala que o espírito vai para o espírito do mundo. Isso é uma tradição indígena. Podemos ir para D? Fala, Miguel, que quer falar, Miguel? Miguel e Arthur? Já tomei chá de erva doce. Não é bom? A erva doce é boa. Tia, Então podemos continuar? botei um pezinho de erva. Isso. Passar mal. Isso. Vamos para a letra D agora, para a gente não se perder aí. Ó, vamos ver se essa aí está certa ou não. Fazer comemorações com rituais, danças, cantos. Isso são tradições indígenas? Sim. Nós estudamos sobre isso também, tanto no terceiro ano quanto agora no quarto ano. No quarto, no terceiro. Isso. Eu já sabia disso. Letra E. Eu também. As crianças brincavam desenvolvendo atividades que deverão desempenhar na vida adulta? Olha só, vou explicar isso aí. Sim ou não? Eu já vou explicar. Sim, tia, sim. Vamos ver. Vou explicar, peraí. Ó, as crianças, elas brincavam desenvolvendo atividades que deverão desempenhar na vida adulta. Elas brincavam de quê? Elas brincavam de ajudar as mães, não é isso? Elas brincavam de fazer a colheita com a mãe. Os meninos, às vezes os meninos iam ajudar os pais a caçar, a pescar. Isso aí. Fala, Maria Laura.
Nós estamos na número 6, letra E, Maria Laura. Tia, a Pode gente falar. ajuda a nossa mãe aí a carregar as coisas do supermercado, a gente lava a louça às vezes, joga o lixo fora. Tá, mas olha só, Oliver, lembra que eu te falei? Quando alguém tá falando, tem que esperar. Vai, Maria Laura, fala, tô te aguardando. É porque aqui você tá falando, marque um X, você marcou 2 aqui. Não, senhora, marque com um X as frases. As frases. Então, são várias, Maria Laura. Ah, tá Quando bom. tiver a frase, é que é uma só para marcar. Tá Aqui bom. não, ó. Marque, olha a dúvida da colega, pode ser de alguém, ó. Marque com um X as frases que citam algumas tradições indígenas. Então, são mais de uma. Por isso que nós estamos marcando mais de uma. E na penúltima aí, ó, as crianças brincavam desenvolvendo atividades que deverão desempenhar na vida adulta, tá certa? Vocês já falaram que sim. Sim! A gente estudou Agora eu sobre vou para a letra F. A gente estudou sobre Ok. isso. Só respeita na hora que o outro estiver falando, para vocês falarem, para não ter aquele tumulto, tá bom? Espera a vez. Letra F. Os homens saem para caçar em grupo? Isso é tradições indígenas? Os homens saem para caçar em grupo, tá certo? Sim ou não? Podem falar. Sim. Sim! Não tá certa. Gente, tudo isso a gente estudou. Desde crianças, o desempenho. Tudo isso aí. Por isso que estão aí, que são revisões. O que tá errado é só ir ao Só a cinema. letra B, que não é hábito de tradições indígenas de ir ao cinema, ok? Então, vamos passar para a questão 7, mas antes da questão 7, nós temos um quadro para ler aí. Quem vai ler agora vai ser Arthur Pereira, porque Miguel que leu, não foi? Miguel que leu, Arthur, na primeira vez? Naquela hora fui eu, tia. Então, agora é Miguel. O quadradinho? Isso, agora é Miguel que vai ler. Não se deixa de ser indígena, por viver em uma sociedade moderna, com acesso à tecnologia, à universidade, etc. A cultura indígena faz parte da essência da pessoa. Tá vendo? Tudo isso que nós falamos sobre os indígenas que a gente estudou, que vai passando de geração em geração, que eles aprendem com seus ancestrais, isso tudo aí, essa cultura, eles não vão deixar de ser. Mesmo que a comunidade deles lá, o grupo deles passe a ser uma sociedade moderna, com acesso à tecnologia, que muitos índios vão para a universidade, né? Eles estudam. Mesmo eles aprendendo tudo isso, eles não deixam as tradições deles. Tudo que eles aprenderam lá, da língua, dos costumes, todas as tradições, até essa que nós acabamos de falar, sobre tratar as doenças com ervas medicinais, eles não deixam de ser índios, tá bom? Mesmo que o índio vista uma roupa, né, vista um terno, né, ou então vai para a universidade, vai estudar, eles não deixam as tradições deles, tá bom? Vamos ao número 7. Relacione para indicar quem faz as atividades a seguir. Então, aí, 1 para a mulher, 2 para os homens. Aí vocês estudaram bastante isso, nós falamos isso muito no 3º ano, falamos muito isso no 4º ano. Então, vocês lembram aí? Eu vou perguntar e vocês vão dizer. Não precisa nem dizer 1, 2, pode falar mulheres, homens. Então, na aldeia, quem saía para caçar? Os homens. Saíam para caçar, né? E os meninos, que já estavam maiorzinhos, que não precisavam mais da mãe, né? Eles saíam... Às vezes ajudavam os pais. Isso, os bebês que ainda estavam mamando, as mães levavam, né? Amarrado no corpo delas, não é isso? Sim, pendurado. Aquelas E amarrado nas costas também. Pendurado isso, nas costas, na frente. Muito bem. Pendurado pela algumas folhas que elas trançavam as folhas e pendurava nelas. O artesanato que nós aprendemos lá em artes, não é isso? Sim. Muito bem. Então, ficou aí a ordem 2, tá bom? Número 7, ó. Número 7. Circulei porque é o número 7. Procurar lenha. Quem fazia que eram as mulheres ou os homens que procuravam lenha? Homens. Os homens. Procurar lenha? Os homens saíam para caçar, e as mulheres?
As mulheres, Elas não cozinhavam. E elas cozinhavam por quê? Com lenha. Então, quem pegava aí, quem colhia quem procurava a lenha? As mulheres. Muito bem. Então, número 1. As mulheres que saíam para pegar lenha. Tá bom? Enquanto os homens iam caçar, elas iam lá procurar lenha e faziam outras coisas que eu não vou citar agora, porque senão eu estou dando a resposta. Vamos lá. Então, a terceira, colher frutos. Quem colhia frutos? As mulheres, número 1. As mulheres saíam para colher frutos, pegar a lenha, né? Pescar. Quem pescava? Homens. Os homens, número 2. Os homens que saíam para pescar. Eles saíam para pescar, para caçar. E preparar alimentos. Quem preparava alimentos? As mulheres. Elas cozinhavam. Pegavam a lenha, cozinhavam, coletavam os frutos. Tia, no começo você tinha falado uma resposta. Mas fica quieta, abafa casa. É porque eu escuto muito, aí acabo falando. Então tá, vamos ver aqui, ó. A primeira, caçar, são os homens. A segunda, procurar lenha, as mulheres. A terceira, colher fruto, as mulheres também, número 1. 2 aqui, pescar, que são os homens. E preparar alimentos, que vocês acabaram de falar, número 1, que são as mulheres. E plantar? As mulheres. As mulheres, porque os homens estavam lá, ó, caçando e pescando. Que levava mais tempo, né? Sim. E os índios, eles caçavam aí por caçar, só por caçar, por matar os animais? Não, era para se alimentar. Para se alimentar. Fala, Oliver. Eles caçavam por causa da comida e eles respeitavam a natureza. Eles não fazem isso só para matar e levar. Eles Muito matavam bem. pela comida e respeitavam a natureza. Muito bem. Ó, vocês estão craques aí, hein? Porque Fala, se eles Alexandre. matassem os animais só por matar, não ia ser um respeito pela natureza, seria um desrespeito. E também acabaria toda a comida da natureza. E deles também. Exatamente. Poxa, palmas para vocês, hein? Obrigada. Show, turminha, show. Então, ó, estão com tudo aqui, ó. Estão tudo, ó, certinho. Então, Tá com toda a resposta na ponta da língua, né, tia? Na ponta da língua, é isso aí. Ó, a última aqui. Preparar o terreno para plantar. Quem é que preparava o terreno? As mulheres. Homens. Não, homens. aí vocês se enganaram. Sabe por quê? Os homens. Porque elas plantavam. Eles se enrolaram aí, de tanto elogiar, se enrolaram. Mas tudo bem. Eu sabia que era homem. Os homens, porque as mulheres, elas plantavam. E como era um serviço mais pesado, de preparar o terreno, né? Cortar, pegar o negócio lá, isso, exigia mais esforço. Não que elas não tinham força, exigia muito mais esforço. Então, poxa, olha quanto aí tem que as mulheres faziam, os homens, pouco não, deixa esse último aí para eles, preparar o terreno para plantar, não é isso? Os indígenas, os homens preparavam o terreno para a plantação e as mulheres que plantavam, tá bom? Elas plantavam, elas colhiam. Então, vamos continuar? Número 8. Assinale com um X as brincadeiras e brinquedos de influência indígena. Presta atenção aí, olha. Presta atenção dos indígenas, tudo relacionado à natureza. Então, presta atenção aí nas questões. Então, ó, assinale com X as brincadeiras. Então, tem mais de uma. A primeira está assim, perna de pau. Indígena, sim ou não? Não. Sim, era feito de madeira, perna de pau, eles brincavam. Lembrei o que é. Porque vocês não ligaram o nome, né, ao brinquedo. Perna de pau, feita de madeira. Feito com coisas de hoje em dia, né? Caseiro, dá até fazer em casa. Só pegar os índios também. Mas os índios não. Eles faziam cortando com a madeira. Sim. Eles não eram indígenas, não, Oliver. Sim, o negócio você pega coisas da indústria. Você pega uma latinha, aí depois você pega um negócio que faz não machucar, coloca na latinha, das partes para não arranhar o chão da mãe, senão a mãe fica furiosa.
Hoje em dia, né? Você faz isso. Uma cordinha assim, tu fica segurando e andando. Isso, e os índios usavam da própria madeira, né? Cortava do galho e usavam. O que foi, Arthur José? Miguel Vieira tirou meu som. O Arthur, depois a gente vai ter que ver isso aí, vou pedir tio Gilbert para verificar, porque todo dia todo mundo fica tirando seu som. Aí, isso aí está atrapalhando a aula. Eu vou pedir para tio Gilbert ver e remover da sala. Só o seu que está fazendo isso. Eu não entendo, todos os dias. Ó, vamos lá. Desliga o áudio aí e vamos continuar. A aula está tão boa, gente. Não está boa? Sim. Você não está gostando? Então. Sim. Ó, o segundo. Videogame. Não. O videogame. É uma brincadeira. A única pergunta, como eles iam jogar? Aí, deixa o Alexandre falar. Fala, Alexandre. É minha única pergunta, como eles iam jogar no videogame? Eles nem tinham tecnologia. Exatamente. Como E o que arco e flecha? eles nem tinham tecnologia naquela época, né? Arco e flecha. Fala, Maria Cel. Flecha, sim. Sim, Maria Cel está respondendo ali, sim. Porque eles não aprendiam a caçar e a pescar? Né? Aprendiam com quem? A usar o arco e a flecha. Ô tia, eu nem sabia. Ô tia, nem sabia que Calma aí. Não espera eu nem ver. sabia que arco e flecha Espera era aí, um um tipo de minuto. brincadeira. Opa. Pais. Fala, Miguel Jorge. É muita Vai. criança querendo falar. Os pais. Eles aprendiam com os pais, né? Com os homens da aldeia. Fala, Alexandre. Eu nem sabia que arco e flecha era um tipo de brincadeira. É, mas eles brincavam e aprendiam. Então, arco e flecha para aprender quando crescer. Isso, eles brincavam. Para ver quem acertava mais distante. Ô, tia, Mas mesmo. não para matar os animais, como o Oliver falou ali, que eles não matavam por matar, não. Eles já aprendiam desde pequena a caçar para se alimentar, para sobreviver. Não esquecendo disso. Quem mais Para quer alimentar. falar? Levanta o dedo. Mais alguém? Não? Gabriel Jorge está ligado. Ah, desculpa. Miguel Jorge, fala. Já tô ansioso para tu falar o outro. Ô, tia, eu tinha que falar, tia. Porque eu tô desativando meu som. Não, meu filho, eu sei. Eu tô te falando que o tio Gilbert está lá, está observando, tia Lurdinha também está na sala. Eu só não briguei com você, não. Só falei que todo dia estão fazendo isso com você. E que a tia está avisando para não acontecer mais. Tá bom, Arthur José? Você entendeu o que eu quis dizer? Estou falando que estão atrapalhando. Quem está fazendo isso com você está atrapalhando. E que tio Gilbert vai retirar da sala. Se a criança não quer participar, ela sai da sala. Não precisa ficar atrapalhando o amigo como você quer participar. Olha para mim aí, Arthur, liga sua câmera. E a tia vai te explicar. Então, vamos lá. Peteca. Arthur, você não entendeu. A tia não está brigando com você. A tia está falando que quem está fazendo isso com você está fazendo errado. E todo dia está fazendo isso com você, não é verdade? Então, eu estou te defendendo. E estou falando que eu vou observar. A tia Lurdinha também está aí, ela está observando. Tio Gilbert, e vai ver quem está fazendo isso que vai tirar da sala. Vai sair que nem vai perceber. Tá bom? E vai ligar para o responsável. Não se preocupa não, Arthur. Mas aqui uma só tem gente boa. Com certeza foi sem querer. Ninguém faz isso de propósito, não. É porque muita criança querendo falar, querendo ligar o áudio, aí acontece. Tá bom, Arthur? Não fica chateado, não. Então vamos à peteca. A peteca de influência indígena? Sim. Ô, Você faz tia, pena, né? tia, tanto que quando eu fui fixar em você, pra me te melhor, sem querer eu desliguei seu áudio, só que aí depois eu apertei em cancelar. Tá bom, meu amor. Eu sei, isso acontece. Normal. Sem problema. A gente está aqui um para ajudar o outro, tá bom? Ele reclamou, ele tá certo. E o colega foi sem querer, tá bom? Você perdoa seu amigo, Arthur? Hein, Arthur José? Então tá bom. Você entendeu o que a tia falou? Olha, ele tá acenando com a cabeça que sim. Então vamos lá. A outra, bicicleta. É de influência indígena? Não. Não. E o peão? Aquele peãozinho de madeira. Sim. Aí, ó, feito de madeira, da natureza. Quem é que chamou tia? Alguém aí quer falar? Quem quer falar?
Chamou tia? Tia, foi meu pai que me mandou eu falar. Tá bom, mas ele tá certo. Ele tá certo. Você também tá certo, só que você não entendeu. Aí a tia te explicou, a tia não tá chateada, não. Então vamos continuar, Arthur? Então vamos lá, número 9. Escreva o nome de dois produtos. Não tá chegando no zap. Escreva o nome de 2 produtos agrícolas que eram cultivados pelos nativos. 2 produtos agrícolas. Antes que os portugueses, chegarem às terras que hoje formam o Brasil. Estou no número 9, não é isso? 9? Sim. Então, vamos ver. 2 produtos aí cultivados pelos indígenas. Vocês lembram de algum? Milho e mandioca. Milho, mandioca, né? Mandioca é mais conhecido hoje em dia como um aipim, né? Tem gente que fala mandioca, tem gente que fala aipim. Tem o amendoim também. Então, vocês podem escrever aí, milho, amendoim. Parabéns, Maria Cel, que foi a primeira a responder. Amendoim, tia? Sim, eles plantavam o aipim. Ok? Podemos continuar? Vocês escreveram? Vamos continuar aí. 10. Muitas palavras da nossa língua são de origem indígena, como as que estão na coluna à esquerda. Há correspondência entre elas e seus respectivos significados. Número 1, aí vocês também, quando não sabem, vocês podem pesquisar no dicionário. Número 1, jururu. Número 2, mutirão. Número 3, mirim. Aí do outro lado, pequeno, tristônio, trabalho em comum. Aí eu vou ler e vocês vão me dizer qual é, tá bom? Se é o número 1, se é o número 2 ou o número 3. Podem responder. Vou ler a coluna da direita, tá? Que tá para responder. Pequeno. Pequeno é considerado o quê? Mirim. Mutirão ou mirim? Mirim. Mirim. Então vai ficar 3. Eu estou, para quem não sabe, aí, número 10, tá bom? Então, jururu é a mesma coisa, desculpa, pequeno é a mesma coisa que mirim, quase que eu dou a resposta seguinte, né? Então, vamos lá. Então, pequeno, mirim, número 3. A segunda, tristônio. Jururu. Tá jururu, tá tristônio, tá bom? Tia, quando eu tô triste, minha avó fala, você tá jururu? Eu sei disso porque minha mãe já falou isso pra mim. Tá jururu, isso aí. Tá triste. Você tá jururu, Arthur? Arthur José. Não, tá triste, não? Cadê o sorriso, então, Arthur José? Tô prestando atenção, tô vendo aqui. Tá bom, meu amor. A gente não tá chateado com ele, não, né, gente? A gente tá junto com ele, firme e forte. Errado, tá fazendo coisa errada aí. Ele não tá. Então, vamos lá, número 3. Pequeno, que é o primeiro. O segundo, tristônio. E o último, trabalho em comum. Só um minutinho. Trabalho em comum. Mutirão. Quem que tá falando aí? Pode falar. Quem chamou tia? Eu. Fala, Maria Laura. Tá fazendo 8? Não, Maria Laura, número 10. Ah, tá. Número 10. Jururu vai ser tristônio. Multirão, trabalho em comum. 2. Mirim, pequeno. 3. Ok? Então, vou continuar. Antes da número 11, que a número 11 é a última questão? Não, ainda tem a 12. Então, vamos lá. Quando os portugueses iniciaram o cultivo de produtos agrícolas, nas terras que hoje formam o Brasil, eles trouxeram os africanos para trabalhar como escravos nessas lavouras. Aí, depois os portugueses chegaram, conheceram os índios, né? Que já moravam aqui. Aí eles precisavam. Os índios não queriam mais trabalhar para eles. Estavam fugindo, estavam lutando, não queriam mais carregar o pau-brasil. Aí eles iniciaram o cultivo de produtos agrícolas
nas terras hoje que formam o Brasil. Eles trouxeram os africanos, né? Para trabalhar como escravos nas lavouras. Número 11. Complete corretamente as frases. Vamos completar aí? Ó, letra A. Ó, nós temos... letra A. Nós temos quilombo, temos quilombola e temos escravidão. Vocês vão ver qual que encaixa aí nessas questões. Então, vamos ver. Primeira, é o termo usado no Brasil para se referir à comunidade de escravos fugidos. Era o lugar onde eles procuravam manter suas tradições, festas e religião. Era chamado de quê? Refugiar. Não, a letra A. Eu falei que pode ser escravidão, quilombola ou quilombo? Quilombo. Quilombo. Muito bem, Arthur José acertou. Quilombo. Parabéns, Arthur. Quilombo. Vamos lá. Estou esperando. Escrever, ó, quilombo, com letra maiúscula, porque é o início, hein? Tia, hoje vai ser só história? Ou vai ter outra Depois matéria? inglês. Hoje é quarta-feira. Vamos lá. Continuando. Letra B. Ó, não perdeu muito, não. Você saiu, voltou, mas não perdeu muito, não, que só um pedacinho. Letra B, hein? Posso ler? O termo usado para se referir a comunidades negras, rurais, remanescente dos quilombos. Os povos que viviam no quilombo lá eram chamados de quê? Hein? Outra coisa são todos termos, né? Eu estou na letra B. Fala, Maria Cel. Quilombolas. Quilombolas. Deixa eu ver se é plural. Que é o termo, então é quilombola, tá? É o termo, então é quilombola. Ô, tia, você tá no 11? Não, Gabriel, tô na 10, não é isso, crianças? Acho que eu tô na 10? Não, tá no Não. 11. Tia, o que você escreveu Tia, lá dez, em ó. cima, tia, que eu não tô conseguindo entender? Ô, De tia, novo, olha. O que você escreveu ali em cima que eu não tô conseguindo entender? Então vou escrever de preto. É quilombo. Quilombo. Quilombo, olha, é o termo usado no Brasil para se referir à comunidade de escravos fugidos, certo? tia. Só um minutinho. E quilombola, na letra B, é o termo usado para se referir à comunidade negras rurais, remanescente dos quilombos. Quem me chamou? Pode falar. João, eu estou aqui, ó. Número 11, letra A, B. Agora eu vou para C. Alguém bugou meu áudio aqui que eu não consigo mais falar. Tá falando e eu estou te ouvindo. Não, eu sei, mas aqui no meu computador. Mas você está me ouvindo? Eu estou te vendo, estou te ouvindo, você está me vendo e está me ouvindo. Então, Eu sei, mas eu tô no celular da minha mãe. ah, sim. Pedi tio Gilbert para ver isso aí. O que está acontecendo? Tá, eu vou entrar aqui na aula no computador, mas não vai dar para eu falar. Não, mas eu vou saber daqui a pouco, só eu terminar aqui para não atrapalhar, tá bom? Então vamos lá, letra C. É um termo aí, ó, usado para se referir a um regime social em que pessoas eram exploradas na utilização de sua força no trabalho, sem liberdade, sem pagamento. Consegui, tia. Conseguiu? Que bom. Sem pagamento. Como era chamado? Escravidão. Escravidão. Muito bem, Maria Céu, ó, show. Então, era escravidão que os negros sofriam, né? Os escravos trazidos lá da África. Sim. Regime em que a pessoa era explorada, elas eram exploradas, não tinham direito a nada. Sim. Usavam a força de trabalho sem liberdade nenhuma e sem pagamento por esse trabalho. Tá Ou bom? pelo menos podia dar comida, né? Tinha, mas era o que sobrava. Eles não ficavam sem comer, senão eles não tinham. Como é que, por exemplo, hoje em dia, como é que um aparelho doméstico precisa funcionar? Com energia. Eletricidade, que é a comida E a dele. gente, nós, seres humanos, qual é a nossa energia? Vem da onde? A comida vem dos animais. Dos alimentos.
Então, eles eram escravos, eles eram trabalhadores, eles faziam tudo quanto é tipo de trabalho. Eles precisam do alimento para poder eles terem energia para trabalhar, ter força para trabalhar. Porque eles pensavam assim, sabe por quê? A diferença de cor não é nada, não é porque a pessoa tem cor diferente que significa que ela é melhor ou pior que outra pessoa. Todos nós somos iguais. Todos Não nós tem diferença. somos Fala, bons. Olivia. Todos nós somos bons, não somos nenhum ruins. E todos são iguais mesmo. Isso aí, devemos tratar as Perante a pessoas, Deus, né? todos são iguais. Tá. Exatamente, não é a cor da pele, não é se ela tem, né, condições melhores, não é porque ela tem mais dinheiro, no caso, que ela vai ser melhor, que é melhor do que ninguém, não. Quem pensa é sempre errado. Todo mundo é igual. Todo mundo é filho de Deus, né? Sim. Exato. Muito bem. Até as pessoas que roubam, traficantes, são filhos de Deus. Devemos tratar bem as pessoas. Olha o que o meu irmão fez na aula de arte. Lindo. A gente nunca faz o que a gente nunca faz com as pessoas o que a gente não gostaria que Fizesse com a gente. Muito bem, Larinha. Só te ajudei no verbo aí que você ficou com dificuldade. Tá bom? Não tem problema. Sem problema. Ficou lindo, Luiz Otávio. Fala para ele. Então, vamos continuar? A África é um continente, portanto, os africanos que aqui chegaram vieram de vários países. Então, a África é um continente. Igual o Brasil não está no continente americano, então, a África é um continente. E, portanto, os africanos que aqui chegaram vieram de vários países lá da África. Eram povos com os costumes, línguas e tradições diferentes, porque são vários países, né? Então, cada um tem sua tradição, tem seu costume, sua língua, diferentes. Porém, os portugueses, eles não respeitavam essa diferença, tratando a todos como se fosse de um só país, de um só grupo. Né? É errado, vocês sabem disso, que vocês já falaram. Então, vamos ao número 12, que está falando assim, ó, escreva V nas afirmações verdadeiras e F nas falsas. Então, ó, quando a gente não sabe uma palavra, a gente pesquisa. Banzo, palavra de origem africana, que significa estar triste, pensativo. Alguém sabe dizer aí? Tá certo ou não, banzo? Verdadeiro. Verdadeiro. Então, banzo era a tristeza que eles sentiam, eles ficavam pensativos, com a tristeza, né, do que eles estavam passando, que eles queriam voltar para o país deles, para o continente deles. Então, número 12, estou apagando aqui. Vou usar o piloto preto, porque vocês falaram que vermelho não está muito bom, né, para ver. Então, a primeira está certo. Banzo, que significa uma palavra africana, de origem africana. Estar triste. Então, é verdadeiro. A segunda, os africanos, eles falavam a mesma língua. Falavam a mesma língua? Eles vinham de vários países. Não falavam a mesma língua. Não falavam. Os portugueses não respeitavam isso, né? Tratavam como se fossem todos do mesmo país. Terceira, os escravos, eles buscavam a liberdade. E por isso tentavam fugir? Eles tentavam fugir, os escravos? Sim ou não? Sim. Verdadeiro. Tanto que formavam os quilombos, né? Fugiam. Quarta, os africanos e seus descendentes resistiam a abandonar suas tradições, contribuindo, assim, para o enriquecimento da nossa cultura. Olha só, eles vinham com as tradições, né, deles, com as danças, com os instrumentos musicais que eles usavam no país deles, aí, com as danças, a capoeira, por exemplo, né, que a gente conhece. Eles continuaram essa tradição? Tia, eu fazia capoeira. Sim, muito bem, Arthur que respondeu, Arthur José. Isso aí, verdadeira. Tia, eu fazia capoeira. Eles faziam escondido das pessoas, dos donos da terra, né? Dos donos deles lá. Os portugueses, ó, a próxima, hein? A quinta. Respeitavam os negros como empregados, garantindo a eles direitos e salários? Eles respeitavam os portugueses? Não. Não é nada, eles não respeitavam.
Não respeitavam. O Quilombo dos Palmares foi o quilombo mais famoso do Brasil. E tinha Zumbi como seu líder. Zumbi dos Palmares era o líder. Tá certo isso? Sim. Sim, muito bem. Última. Atualmente, as comunidades quilombolas são comunidades organizadas com identidade própria, que preservam as tradições de seus antepassados. As comunidades hoje em dia quilombolas, elas preservam, elas guardam tudo que eles aprenderam e vão passando adiante, sim ou não? Sim. Verdadeira. Então, ó, só ficou falsa aqui, que está errada. A segunda e a quinta, tá bom? Que a quinta está dizendo... A última eu não sabia, chutei. Isso. Os africanos, eles falavam a mesma língua, então tá errado, eles não falavam a mesma língua. E a quinta está dizendo que os portugueses eles respeitavam os negros como empregados, garantiam o direito de salário. Não, tá errado, eles não respeitavam, tá bom? Então, nós fizemos todas. A aula não acabou, hein, crianças? Quero falar com vocês ainda. Oi. Pode repetir o número 8, porque a minha internet caiu. Número